outra aula de biomecânica por aqui. Na última aula eu falei bastante sobre máquinas, né, convergentes, divergentes, ascendentes, descendentes, que são essas máquinas que vão justamente conversar com o corpo humano, né? O engenheiro tem essa ideia de cruzar essas informações com o movimento humano para deixar esse treino ainda mais eficiente. Mas tão importante quanto a gente entender as máquinas, né, a informação que essa máquina passa, é importante também a gente entender a informação que o corpo passa. Então eu coloquei, né, o corpo como uma alavanca. A gente já falou bastante sobre alavancas aqui no curso, né, desde as primeiras aulas, mas a ideia dessa aula, junto também com a ideia da aula anterior, é cruzar essa informação. Então eu sei que existe a máquina e sei que existe o meu corpo. E como essas duas coisas diferentes vão se encontrar e poder conversar para um melhor desempenho, um melhor treinamento. Então eu falei das máquinas, por exemplo, né, que a gente tem lá as máquinas ascendentes ou as máquinas descendentes. Ou seja, eu vou ter lá uma máquina, né, articulada como um leg articulado, um supino, como eu falei na última aula. Se você não assistiu, volta lá. E aí eu vou ter um eixo, então imagina que aqui é o eixo, é o parafuso da máquina, e aí eu tenho lá o braço da máquina e o lugar onde eu ponho a anilha. Então digamos que esse canetão preto aqui é meu anilheiro. E aí eu tenho esse ponto de apoio, que é o eixo, e eu tenho o lugar que eu coloco a anilha, que é a minha resistência. Se essa máquina é articulada, né, esse eixo aqui vai permitir com que o parafuso rode aqui dentro, em torno do seu próprio eixo, automaticamente, né, esse braço aqui, imagina que tem um braço, né, o braço da máquina preso no eixo, e aqui tem um anilheiro. E esse anilheiro, onde eu vou pôr, né, obviamente a anilha, vai se mover. Então ele vai fazer assim, ora ele vai estar mais perto do eixo, e ora ele vai estar mais longe do eixo. Quando esse anilheiro está longe do eixo, no ponto mais longe possível, você vai perceber que eu vou ter aqui, né, um braço de alavanca, de resistência aqui grande. Conforme ele tem um movimento aqui rotacional, por isso que gera um torque aqui no eixo, o torque é uma força sobre o movimento rotacional. Então olha só, eu saio aqui desse braço de momento de resistência e vou agora, ó, mais perto do meu eixo. Então eu tenho um braço de momento de resistência menor. Então aqui eu tenho um braço maior, toda essa distância, certo? Daqui até aqui. Então daqui até aqui é a minha resistência. E agora se eu tenho esse momento aqui, ó, essa linha aqui do eixo até a linha da resistência ficou menor. Então agora meu braço de resistência é menor e quando ele estava aqui, ó, ele era maior. Então a máquina é projetada para isso. Em alguns momentos ela vai ter a resistência longe do eixo, fazendo um braço grande. Em outros momentos vai ter a linha da resistência aqui perto do eixo. Então olha só, se você pudesse, né, traçar essas duas linhas, desenhar aqui. Então imagina, só para recapitular, tem o eixo da máquina aqui, né? O eixo da máquina está lá, um leg, por exemplo, qualquer máquina. Isso aqui é o parafuso que está grudado lá na máquina. Essa máquina vai ter um braço, certo? Vai ter um braço lá. E aí, em algum lugar desse braço vai ter o anilheiro, certo? Um anilheiro aí para adicionar as anilhas. Aí eu vou lá e coloco a anilha. Coloquei a anilha aqui, da anilha de 10 quilos. Conforme eu faço o movimento, obviamente, né, esse anilheiro vai se movimentar, porque esse eixo aqui vai permitir a rotação no próprio eixo, então ele vai se deslocar ou para cá ou para cá. Então, nesse momento, você imagina duas linhas, né, imaginárias, aquelas linhas paralelas. Uma linha aqui cruzando o eixo e uma linha cruzando a resistência. Então, essa distância aqui é o meu braço de momento de resistência aqui, nessa máquina, correto? Conforme eu faço o movimento, digamos que esse anilheiro desceu, ele veio para cá, então essa máquina se movimentou e esse braço agora, né, tá aqui, digamos que o anilheiro veio para cá, então agora a linha da resistência está passando aqui, ó. Ou seja, agora eu tenho um braço de momento de resistência menor. Então aqui, obviamente, eu vou ter menos torque e aqui eu vou ter um torque maior quando comparado com esse, correto? É assim que as máquinas articuladas, né, funcionam. E a gente viu lá o perfil ascendente ou descendente na última aula. E para ficar bem claro, por que que isso existe? Vai ter hora que vai estar mais pesado o exercício, vai ter hora que vai estar mais difícil, por causa das alavancas no corpo humano. Como eu já dei o exemplo, se você está fazendo um supino, você pensa aqui, vou pensar no peitoral. Então eu tenho um músculo peitoral, né, que vai estar inserido no meu húmero,
tenho o meu eixo, que é o meu ombro, e a minha linha de resistência é aquilo que eu estou segurando. Então, olha só, a minha linha da resistência vai estar lá longe, o meu eixo está aqui. Então, né, bem longe um ponto do outro. Conforme eu faço a abdução do ombro, vou fazendo o supino, olha só, essas canetas ficam mais alinhadas. Então, eu tenho agora um braço de momento de resistência menor, ou seja, uma distância menor entre essas duas linhas, correto? E se eu faço agora a volta, eu tenho uma distância maior entre essas duas linhas. Ou seja, aqui, para o supino, é o momento mais difícil. Portanto, se eu for fazer uma máquina de supino, já que aqui para mim é o momento mais difícil, porque o meu braço de resistência é grande, a máquina aqui tem que estar mais leve. Conforme eu faço o supino, e para mim, no meu corpo, vai ficando mais fácil, a máquina tem que ficar mais pesada, certo? Então, conforme está difícil para eu fazer no meu corpo, a máquina fica leve. Tá difícil para mim, máquina leve. Vai ficando fácil para mim, consigo fazer força com facilidade, a máquina vai dificultando e ficando pesada. Então, simples assim, beleza? E algumas alavancas que a gente vê no corpo. Então, nós sabemos que existem 3 tipos de alavanca. Alavanca de primeira classe, alavanca de segunda classe e alavanca de terceira classe. Para ficar fácil, não precisa decorar primeira, segunda e terceira. Você vai observar qual o componente que está aqui no centro da alavanca. Então, na alavanca de primeira classe, a gente vai ter força, eixo e resistência, ou resistência, eixo e força. Então, você percebe que a força vai estar de um lado, a resistência vai estar do outro. Ou poderia ser a força aqui e a resistência também, não importa as extremidades e nem o local. A resistência poderia estar aqui, por exemplo, mais perto do eixo, ou poderia inverter também, a resistência estar aqui, e a força aqui, não interessa. Interessa que eu tenho a força de um lado e a resistência de outro lado. E no centro eu tenho um eixo. Então essa alavanca de primeira classe, eu vou chamar de alavanca interfixa. Porque o eixo fixo está no centro. Então uma alavanca interfixa. É só você observar o que está no centro. A alavanca de segunda classe eu vou ter o eixo, a resistência e a força. Ou a força, a resistência e o eixo. O importante é eu identificar que aqui no centro, o elemento que está no centro é a resistência. Então, quando a resistência está no centro, eu tenho uma alavanca interresistente, ou alavanca de segunda classe. Já no caso da alavanca de terceira classe, o elemento que está no centro é a força. Então, eu tenho eixo, força e resistência. Ou resistência, eixo no outro lado e a força no meio. Dependendo de como você divide, mas o que está no centro é a força. Tá? Então tem uma alavanca interpotente. O que eu quero dizer é que você poderia pegar essa resistência daqui e pôr aqui. A força ainda continua no centro. Se essa resistência sai daqui e vai para cá, olha só, agora quem está no centro é a resistência. Então tem um eixo, resistência no centro e força. Então agora essa alavanca é interresistente, ou seja, de segunda classe. Se a força ficar no centro e a resistência ficar do outro lado, e do outro lado, na outra extremidade, o eixo, o que vai ficar no meio é a força, então ela é interpotente. Então eu tenho a interfixa, interresistente e interpotente. As 3 alavancas que fica fácil você decorar quando você simplesmente vê o que está no centro aí. A alavanca interpotente é a alavanca mais comum no corpo humano, E a gente já sabe disso aí, mas vai visualizar um pouco mais. Então, exemplos práticos aí no corpo. Quando você pensa numa alavanca interresistente, o eixo tem que estar no meio. Então, um exemplo que eu tenho aqui, Se você imaginar uma extensão de cotovelo, um final lá de um tríceps no pulley, um tríceps no cabo lá com a polia alta. O que acontece? Tem que lembrar de anatomia. Eu vou ter meu tríceps braquial com a inserção no olecrano, que é esse processo da ulna. Então, o tríceps não está inserido lá no rádio, Ele vai estar inserido no olecrano. Então, ele não vai estar exatamente na articulação do cotovelo em si. Ele vai estar um pouquinho atrás dessa articulação, porque ele está nesse processo ósseo da ulna, que a gente chama aí de olecrano. E como eu tenho essa protuberância, esse processo, o tríceps está inserido nele. Um pouco à frente disso, eu vou ter o eixo de fato da articulação dobradiça, que é a articulação do cotovelo. E depois eu vou ter lá a resistência, que é o cabo que eu estou segurando ou o peso que está ali, que eu estou fazendo força de extensão, por exemplo. Então,
nessa configuração aqui, se eu pensar no tríceps, para o músculo tríceps braquial, nesse exercício que a resistência está aqui na minha mão, né, na frente do meu cotovelo, imagina que o cabo, né, tá passando aqui. Então tem um cabo passando aqui, né, e aqui é o crossover, né, tá o crossover aqui, né, a polia. Então tem um cabo passando aqui, tem uma polia aqui, né, beleza? E aí esse cabo tá sendo puxado lá para cima, né, por causa da polia. Então tem a resistência aqui, tem uma articulação que é dobradiça do cotovelo e tenho o tríceps que está inserido na una, nesse olecrano, antes, né, anterior aí, aliás, posterior para trás do cotovelo. Então eu tenho força, eixo e resistência. Então aqui eu tenho uma alavanca interfixa, porque o eixo, no caso aqui, né, estou pensando no olecrano da una, tá, está entre a força e a resistência. Porque esse eixo aqui está aqui, só que a inserção do tríceps está no olecrano, tá? Então o eixo tá depois, tá anterior à inserção do tríceps. Então eu tenho força, no caso, no corpo humano, né, a força potente é sempre o músculo. Então eu tenho força, eixo, resistência. Eu tenho força, eixo, resistência. O que está no centro é o eixo, então essa alavanca é interpotente, beleza? O que acontece aqui? Aí a gente pode cruzar essas informações. Conforme eu faço, no caso aqui, né, agora a flexão do cotovelo, na fase excêntrica, né, eu vou permitindo que a barrinha volte. Eu vou então fazer com que o meu braço, né, saia dessa posição aqui de extensão e venha para essa posição aqui de 90 graus. Por exemplo, imagina que agora a una, né, tá aqui. Então olha só, a resistência estava aqui, correto? Seguindo aqui essa linha do cabo. Então olha o braço que eu teria, né? A distância do eixo até a resistência seria essa aqui, né? Esse braço de resistência. Agora, se eu permito a flexão do meu cotovelo, com essa flexão eu deixo a resistência mais longe da articulação do cotovelo. Então a resistência vai vir aqui. Portanto, né, eu vou ter agora um braço de momento de resistência muito maior. Por isso que é importante, se você for pensar numa máquina de tríceps, eu sei que quando eu estou com o cotovelo em 90 graus, eu tenho maior braço de momento de resistência, quando eu estou com o cotovelo flexionado em 90 graus. E conforme eu faço a extensão nessa alavanca tipo interfixa, eu vou fazendo a extensão na alavanca interfixa e conforme eu faço a extensão, vai ficando mais fácil para mim. Minha alavanca de resistência diminui, então o exercício fica mais fácil. Então, se o cara for construir uma máquina, ele vai construir uma máquina pensando que na hora que eu estou aqui em 90 graus, essa máquina está mais leve, porque a minha alavanca já é grande, então está difícil para mim. E conforme eu vou fazendo a extensão do cotovelo, por causa da ação do tríceps, eu vou conseguindo, né, fazer mais força, porque essa alavanca diminui. Então, a máquina pode ir ficando um pouco mais pesada, tá? Aqui a gente está levando em consideração os braços. Claro que eu tenho a relação também do comprimento do sarcômero, né? O sarcômero, quando ele está muito encurtado, ele vai ter dificuldade de produzir força por causa das pontes cruzadas. Mas pensando agora em braço, né? Aqui eu consigo fazer força tranquilamente. A não ser que eu faça uma hiperextensão de ombro, né? Vou encurtar ainda mais o tríceps braquial, talvez eu tenha dificuldade, como é o caso, né, do tríceps aqui no coice. Você faz o coice com muito mais peso, com muito menos peso lá no crossover do que quando você faz o tríceps aqui, né? Mesmo que for unilateral. Pega aí no braço dominante para fazer o coice, você vai colocar uma quilagem lá. Se você pegar essa mesma quilagem e fazer aqui em 90 graus ou um pouquinho mais, você com certeza vai conseguir fazer mais repetições, porque você vai estar com o músculo num grau, né, de encurtamento menor. Mas pensando só no braço de resistência, aqui você tem dificuldade porque a resistência é grande e aqui é mais fácil. Então a máquina teria que estar mais pesada aqui e mais leve aqui. É essa a ideia, né, da construção das máquinas, beleza? A alavanca de segunda classe, uma alavanca interresistente. É muito raro a gente encontrar essa alavanca no corpo e geralmente ela é um pouco condicional. Por que condicional? Geralmente, né, se você fez educação física, o exemplo que você viu lá na faculdade de alavanca interresistente é o exemplo da alavanca de quando você fica na ponta do pé.
Por quê? A literatura, né, algumas literaturas dizem que eu tenho aqui o meu músculo, né, no caso do gastrocnêmio, então eu tenho a força, e aí eu vou ter, para ficar na ponta do pé, um apoio lá na ponta do pé. Então é como se você fosse no degrau, né, lá da escada, colocasse só o seu antepé, e aí o seu apoio está no pé, a sua força pelo músculo, o tríceps sural, o gastrocnêmio e o sóleo, está aqui, e aí no meio, entre o músculo e o seu antepé que está na escada, tem a resistência, que é o peso, né, do seu corpo. Ou se você tiver com uma barra aqui segurando, né, uma barra e for fazer lá uma panturrilha, essa barra está passando pelo teu corpo e você está com o pé lá na escada e fazendo força aqui com o gastrocnêmio, né? Só que acontece que a articulação que está sendo movimentada aqui, né, é a articulação do tornozelo, porque o gastrocnêmio e os tibiais, né, no caso, os músculos anteriores e posteriores da perna, vão fazer a flexão dorsal e a flexão plantar, estão passando pela articulação do tornozelo. Então, olha só, apesar de a ponta do meu pé estar lá na escada, a articulação que está permitindo o movimento rotacional é a articulação do tornozelo. Então, se eu tenho aqui, ó, força, aqui eu tenho o meu eixo e aqui a minha resistência, essa alavanca aqui, na verdade, ela é interfixa, igual a alavanca de primeira classe. Porque o movimento que está acontecendo rotatório está no tornozelo. Eu estou com a ponta do pé na escada, mas não é a ponta do pé que está permitindo o movimento, ela só está apoiada. O movimento que está acontecendo está no eixo do tornozelo. Então, essa alavanca aqui pode ser caracterizada como uma alavanca de primeira classe, não uma alavanca de segunda classe, sendo interresistente. Ela seria uma alavanca de segunda classe se eu estivesse pensando nos movimentos das articulações, por exemplo, aqui, das falanges dos dedos. Então, se eu pensar aqui nas falanges e imaginar que a minha resistência esteja passando aqui, tá? Então, aí, pensando nas falanges, se eu pensar assim, gastrocnêmio e falanges, a resistência vai estar passando no meio. Aí poderia ser uma alavanca interresistente. Mas o movimento, tá, no gastrocnêmio, ele vai ser realizado no eixo do tornozelo, porque o gastrocnêmio não está passando todos os ossos do pé e chegando até lá, né, nos metatarsos e nas falanges dos dedos. O gastrocnêmio está passando só aqui na articulação do tornozelo. Então, esse músculo aqui, o gastrocnêmio, ele não vai sair, né? A gente sabe que ele sai lá acima do joelho, então ele não vai sair aqui acima do joelho e vai ir até lá, né? Então, esse movimento está acontecendo no eixo do tornozelo. E outra, a gente tem que estimar que essa resistência passaria aqui. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo esse movimento e de repente eu faço uma inclinação, começo a fazer aqui uma panturrilha, esse movimento de dorsiflexão e flexão plantar, só que com o tronco inclinado. Então, digamos que essa resistência, eu inclinei meu tronco, agora essa barra não está aqui, essa barra está aqui na frente. Então, imagina só, essa resistência estaria mais ou menos aqui, tá? A resistência aqui, ele ia passar aqui, ó. Ué, então eu teria força, o eixo tanto do tornozelo quanto do pé estaria no meio e lá no final a resistência, o que também seria uma alavanca interfixa, tá? Então essa avaliação aqui precisa de um pouco de atenção, por isso que eu coloquei uma interrogação, né? A resistência está entre o eixo e a força, então essa resistência, primeiro, ela pode variar. Você pode estar aqui, ou você pode estar aqui, você pode mudar a linha de ação dessa resistência, essa linha de vetor. E ainda assim, se você pensar no movimento feito pelo gastrocnêmio, tá? Que é esse músculo principal aqui para a gente fazer, né, o exercício de panturrilha, ele vai estar movendo esse eixo do tornozelo, caracterizando uma alavanca de primeira classe. Mas, se você quiser olhar, né, ficar lá em pé, reto, ereto, e aí você analisar a força, a resistência passando aqui, digamos que realmente axial, passando no seu tronco, né, pela sua coluna vertebral, e analisando as articulações nos dedos, aí entre a articulação do dedo, literalmente lá, as articulações dos dedos do pé e o gastrocnêmio, aí a gente pode ter uma alavanca interresistente. Mas o movimento está acontecendo no eixo
do tornozelo, nessa articulação, tá? Se você pensar nessas outras articulações, talvez você tenha uma análise dessa forma, tá? Mas de qualquer forma, o movimento principal aqui da elevação, né, para fazer a panturrilha, está acontecendo no tornozelo, beleza? Então, um detalhe importante, porque as alavancas de segunda classe realmente são raras aí no corpo humano. Em alguns momentos, a gente pode ter esse movimento de flexão lateral de tronco como alavanca de segunda classe, quando a resistência vai ficar no centro. Se eu pensar, por exemplo, em músculos laterais aqui, então eu vou pensar em oblíquo e quadrado lombar. Então, eu tenho um músculo. Aí eu vou ter a resistência, que é o peso do meu corpo sendo puxado, e a articulação, por exemplo, das vértebras mais altas aqui. Então eu teria músculo, resistência, que é o meu corpo, e a articulação, no caso a coluna, como se fosse assim, né? Músculo aqui, resistência ao meu corpo e eixo, que são as vértebras. Então em algum momento, em algumas vértebras, eu teria esse momento de resistência, ou seja, vértebra aqui, músculo aqui e resistência no meio. Mas conforme eu vou me movimentar, né, essa vértebra aqui já vai vir mais perto do músculo, então a resistência já vai vir para cá, caracterizando então uma alavanca interfixa. Então essas alavancas interresistentes são raras no corpo humano e dependem de alguns momentos, então cuidado nessa análise, tá? A gente tem algumas alavancas de primeira classe, raramente de segunda classe, a depender daquele momento no exercício, e principalmente mais comum as alavancas de terceira classe, que eu vou ter a força potente no meio. Como, né, no caso eu dei o exemplo aqui do peitoral, então eu tenho a origem do meu peitoral passando lá, né, pela clavícula, o externo e as costelas, então tenho toda essa origem do peitoral e a inserção lá no úmero. Então olha só, se eu tenho a inserção no úmero, essa inserção está aqui, potente. Então eu tenho aqui o meu complexo do ombro. Então eu tenho eixo, que é o complexo do ombro, inserção do peitoral e a resistência, que é onde eu vou segurar aqui para fazer o exercício. Então eu tenho eixo, músculo, resistência. Então eixo, músculo no meio, eu tenho uma alavanca interpotente. No caso do bíceps também, né? Agora sim, o bíceps está inserido no rádio, diferente do tríceps que eu desenhei aqui, que estava inserido na una, né? Então, como o bíceps está inserido no rádio, agora sim eu vou ter a articulação do cotovelo, então eu tenho aqui a articulação de cotovelo, articulação tipo dobradiça, depois a inserção do bíceps braquial lá no rádio e depois a resistência, né, que é o que eu vou segurar ali, o halter, ou a barra, ou o que for, para fazer o exercício. Então eu tenho eixo, potência, que é o músculo, e resistência. Então, né, a força está entre o eixo, que no caso é o cotovelo, e a resistência, a alavanca de terceira classe interpotente. Da mesma forma, né, conforme eu faço esse movimento aqui, vou fazendo a flexão do cotovelo. Digamos que eu agora, né, faço o movimento e estou aqui. Automaticamente, a minha resistência veio ficando mais perto do meu tronco. Então, agora a resistência está aqui. Né? Saí de um braço que era esse e vim para um braço agora, né, que é esse. Então, aqui eu tenho um braço menor em relação a esse. Então, conforme eu tenho o arco do movimento, né, de 90 graus para flexão ou de 90 graus para extensão, eu vou tendo uma diminuição de 90 para cima da alavanca de resistência nesse braço e também, né, quando eu faço a extensão, vou tendo essa diminuição. A saber que em 90 graus é o ponto de maior dificuldade, que é onde eu vou ter mais dificuldade de realizar o movimento de bíceps, porque a alavanca é grande. Então, quando eu vou fazer uma máquina lá, se tiver uma máquina de bíceps, digamos que em pé, ou até mesmo, né, a gente sabe que tem o Scott, mas se eu fosse fazer uma máquina de bíceps em pé, eu saberia dizer que conforme eu faço aqui a flexão do meu cotovelo, né, essa máquina poderia ficar um pouco mais difícil. E quando eu estou aqui, essa máquina teria que estar mais leve. Porque se eu estou em 90 graus e essa máquina está no momento mais pesado dela, eu vou ter dificuldade de fazer essa saída. E aí na hora que eu sair e a máquina começar a ficar mais leve, esse final vai ser muito fácil. Então a máquina, né, deve existir para conversar, digamos assim, com as alavancas no corpo humano. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, o que às vezes não ficou claro, pode deixar aqui no comentário ou na minha rede social.